Graça e paz a todos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. É um prazer ter você aqui, vendo e ouvindo os nossos vídeos, e eu espero que você seja edificado com a palavra que nós estamos ministrando hoje. Lembrando que, se você puder, eu peço que você se inscreva neste canal. Você pode também compartilhar esse vídeo, abençoando a vida de outras pessoas e também para incentivar-nos para aí valorizar o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa leitura, a nossa dedicação. Você pode também dar aquele joinha, porque isso ajuda muito ao YouTube identificar o nosso canal como um canal que vale a pena ser propagado para outras pessoas. Meus amados, nós estamos numa série de vídeos falando sobre vencer em meio às tribulações, a resistência em meio às tribulações, das quais eu mesmo, quando leio a palavra, estou sendo edificado. E nós estamos entrando hoje no 6º vídeo da nossa série, e eu espero que este vídeo seja também mais um complemento para que a sua vida seja abençoada. Receba a palavra de Deus como uma palavra profética, como uma palavra de bênção para a sua vida, como uma palavra que vai se cumprir na íntegra na sua vida, se você misturar com a sua fé. E uma das coisas que eu quero dizer nesta manhã, estou gravando, na verdade, no final da manhã, no início da tarde, mas você pode estar vendo esse vídeo também à noite. Então, seja bom dia, boa noite, boa tarde, que você seja edificado. E nós podemos vencer as nossas lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, mesmo durante as adversidades. Jesus prometeu, e isso está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, e o versículo 20, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o apóstolo Paulo, ele constatou o segredo da vitória. Vamos ler em 1 de Coríntios. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui, escolher uma aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Vamos lá. Você já conhece esse versículo, você já leu esse versículo, mas a palavra de Deus ela é nova a cada manhã. E o versículo 57 está dizendo assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus é aquele que nos dá vitória. Jesus venceu o mundo e Ele está conosco sempre. Por isso que também, sendo Jesus o nosso Senhor, sendo o nosso Salvador, sendo o nosso libertador, Ele nos dá a oportunidade e facilita, Ele prepara o caminho para que nós também tenhamos vitória. Então, meu amado irmão, Jesus, Ele é o seu Senhor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que nós vencemos mesmo diante das adversidades. Você é mais que vencedor. Jesus está ao seu lado. Nada pode separá-lo do amor de Deus. Esta foi a conclusão que Paulo chegou depois que ele passou por muitas lutas, depois de muitas provações, depois que Paulo sofreu agruras na vida, adversidades na vida. Ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, que você também bem conhece, e o versículo 31 ao versículo 39, que expressões lindas que Paulo escreve aqui, depois de viver a sua experiência em meio às adversidades. Ele escreve assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não precisa você se justificar muito quando estiver sendo caluniado. Está dizendo aqui que Deus é quem vai te justificar. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes,
quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, tem nem alguma outra criatura que não nos poderá separar do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, esse trecho aqui é um dos mais lindos da Bíblia. Ele nos dá amparo, isso é um bálsamo para a nossa alma. Isso é uma promessa de Deus, pela boca do apóstolo Paulo. Adversidade, luta, tribulação, para qualquer pessoa, significa derrota, significa frustração de um projeto. Para qualquer pessoa, uma adversidade significa derrota total. Mas para nós, os cristãos, para nós cristãos, não pode ter esse significado. As batalhas podem até produzir sofrimento, tristeza, choro momentâneo. Contudo, o cristão, ele está amparado pela palavra de Deus. Você está amparado pela palavra de Deus. Então, como Paulo observou, somos entregues à morte todos os dias, mas nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então somos mais do que vitoriosos, porque todo que é nascido de Deus, conforme está escrito lá em 1 de João, capítulo 5 e versículo 4, está escrito que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o cristão desfruta de paz, de amor, de comunhão com Deus, não é? E nós vamos enfrentar momentos de lutas, tribulação, de dor. Eu olho aqui para cima por causa do reloginho, para não passar de 15 minutos, aí de 20 minutos. Muito bem, então querido, isso é diferente daquele cristianismo superficial que muitos têm vivido. Você tem ouvido aí pela televisão, pela internet, aquele evangelho das facilidades, que você barganha com Deus, né, que você compra a sua bênção. Você tem ouvido aí esse evangelho aí de que Deus vai te dar, de que você é a menina dos olhos de Deus, que a sua vida vai ter sabor de mel. Não é bem assim o evangelho, não. Não é? Porque aí, quando chega a tribulação, esses cristãos aí, eles não conseguem resistir. Um dia desse eu vi uma faixa numa igreja escrito assim: venha pra cá e pare de sofrer. Então é o evangelho da faixinha: vem pra cá e pare de sofrer. Outra música que eu escutei canta assim: a luta acabou, agora é só vitória. Pode ser que uma luta tenha acabado, pode ser que após essa luta houve uma grande vitória, mas não é uma coisa plena enquanto estivermos aqui no tabernáculo da carne e antes do arrebatamento. Vitória plena, conquista plena, acabou toda a luta só para quem for salvo e estiver na glória, ou quem partir com Cristo dessa terra. Jesus disse assim em João capítulo 16, versículo 33, eu tenho-vos dito isso para que tenhais bom ânimo. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está nos animando, se colocando como nosso Senhor. Ele é capaz e tem poder para nos dar vitória, mas ele não faz propaganda enganosa. No mundo vocês vão ter aflições. Então nós somos vitoriosos porque Jesus está conosco e cremos em um Deus que é Pai, que nos ama e tudo pode realizar para o nosso bem. Somos mais do que vencedores porque a nossa fé não está alicerçada em dogmas de alguma denominação ou em conceitos teológicos de certo líder carismático. A nossa fé está alicerçada no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tremendo, grandioso, incomparável, maravilhoso. Devemos crer e dizer: Ele está ao meu lado constantemente. Em Cristo e por Cristo eu tenho vitória. Você pode declarar isso. A luta pode ser grande, a adversidade pode ser tremenda, terrível, mas creia, tenha fé que o Todo-Poderoso é com você. Ele pode a qualquer momento conceder-lhe a tão sonhada vitória, minha irmã. Meu irmão, a qualquer momento Deus pode abrir aquela porta que estava fechada e escancarar para você. Creia, confie e aguarde a ação poderosa do Senhor. Ele é poderoso. Nunca se esqueça disso. O Senhor preza pela sua palavra. Ele preza pela sua palavra. Voltemos lá àquele contexto de Neemias, que foi lá ventilado no primeiro vídeo nosso e que eu falei alguns vídeos atrás. Neemias, após chorar, se lamentar, jejuar, ele orou pedindo perdão pelos pecados de Israel e lembrando ao Criador suas gloriosas promessas. Veja que no versículo 8 e 9 do capítulo 1, ele fala assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Sabe por que Neemias fez isso? Porque conhecia a lei do Senhor e a aliança que ele fez com seu povo. Quem quiser saber um pouquinho mais da aliança, é só ler todo o capítulo 26 de Levítico e também Deuteronômio, capítulos 28 até o capítulo 30. Neemias sabia que Deus, pela sua palavra, ele poderia cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido. Neemias sabia disso. Então nós podemos aprender com Neemias, que nós podemos lembrar, não que esqueça alguma coisa. Eu estou dando aqui características humanas a Deus, não é? Então nós podemos lembrar ao Criador as suas palavras, os seus estatutos, de forma humilde, os seus mandamentos. Ele jamais volta atrás no que ele diz, se nós estivermos na posição. Veja o que está escrito em Números, capítulo 23 e o versículo 19. Vamos ler? É sempre bom nós lermos a palavra de Deus. Números 23 e 19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Se o Senhor prometeu algo para a sua vida, cumprirá. As promessas de Deus para você não serão esquecidas por Ele. No momento certo, elas se cumprirão. Então, meu querido, você que nessa hora, nesse momento, está vivendo a noite mais escura da sua vida, e você nem sabe, ou você pensa que não vai sair mais. Calma, o que você está enfrentando é apenas passageiro. O socorro virá juntamente com a vitória.
Lembre-se de que as tribulações são necessárias para o seu próprio crescimento. Deus está forjando o seu caráter, estruturando você para coisas maiores. Se Ele não fizesse isso, você sucumbiria com o peso das novas responsabilidades ou então jogaria a beça fora. Agora, eu quero concluir esse vídeo falando sobre o poder da oração do justo. Já tenho aí 15 minutos de gravação. Eu quero usar mais 5 aí. Enquanto você está aguardando a intervenção divina, ore, cultive um relacionamento profundo com Deus. Aproveite esse momento, eu sempre digo isso, para se aproximar mais de Deus através da oração. Como é que você costuma orar? As orações devem ser diretas, objetivas, sem repetições, conhecendo que Deus é soberano, sabendo que você é dependente dele. Ao orar, antes de você pedir qualquer coisa, primeiro você deve reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus por tudo aquilo que você cometeu, que entristeceu o Espírito Santo e que aborreceu a Deus. Certo? Esse é o caminho e o começo da restauração. Você deve reconhecer a sua fragilidade e dependência de Deus, rogando a ajuda de Deus. E aí em Tiago capítulo 5, versículo 16, vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus está justificando você a partir do momento que você se arrepende, reconhece que é um pecador, que é um miserável e que é dependente da misericórdia de Deus. Reconheça que Deus está sentado no alto e sublime trono, mas que Ele se inclina para nós aqui na terra. Como diz o Salmo 113, versículos 5 a 8, Ele tem o poder para levantar o pequeno do pó, do lugar da humilhação, e pô-lo assentado onde estão os príncipes. Paulo recomendou à igreja de Filipos, e isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então olhe para Neemias, voltemos para Neemias. Ele colocou diante de Deus as suas inquietações. Quando os israelitas, estavam em dificuldade, ele clamou ao Senhor com objetividade. Neemias orou ao Senhor, E se você ver no versículo 11 lá, está escrito assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Que homem era este? Era o rei. Ele era copeiro do rei. Então, para nós concluirmos, meu amado irmão, a oração precisa ter conhecimento da soberania de Deus, ser objetiva e ser direta. Então o Senhor pergunta nessa noite a você, ou nesta manhã, ou nesta tarde, o que é que você está desejando, meu filho? Qual é o seu problema? Como é que eu posso ajudá-lo? Conte então a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, as suas necessidades. Mostre a sua dor. Diga o que você deseja e precisa. O Senhor pode todas as coisas. No versículo 26 do capítulo 19 de Mateus, Jesus disse: ao homem é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu quero destacar esta frase, esta partícula da frase. Mas a Deus tudo é possível. Quer outro exemplo de oração respondida? Por intermédio do profeta Isaías, Deus avisou ao rei Ezequias que este morreria, vítima de uma enfermidade. Sabe o que aconteceu? O rei Ezequias creu na profecia, reconheceu a sabedoria de Deus. Apesar de governar Judá, ele chorou muito e humilhou-se diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, apelando para a sua misericórdia e o seu poder de curá-lo. Você pode confirmar isso
lendo 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 5. Então não pense que você não é digno de pedir algo a Deus. Pare com esse complexo de inferioridade. Nós fomos criados por Ele. Somos a coroa da criação. Ele nos ama e a prova disso é que Ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Então o Altíssimo se importa com a minha e com a sua vida. Recorra a Ele. Deus quer ver você feliz, mas aguarde o tempo de Deus. Aguarde a hora de Deus. As lutas são inevitáveis. Não fuja delas. Encare-as de frente, pois o Senhor está conosco todos os dias, repito aqui, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus traga a você enlevo espiritual através desta palavra e aguarde a vitória pelas mãos de Deus. Um abraço a todos e que Deus abençoe a sua casa.